Hoje a gente vai mergulhar na história de um inimigo invisível que simplesmente paralisou uma das maiores cidades do mundo. E é uma história que traz uma lição, olha, fundamental sobre o ar que a gente respira hoje. Vamos começar com esse número aqui. 12.000. O que será que ele significa? Parece só um número, né? Grande, solto, mas a história por trás dele é dramática. 12.000 vidas perdidas. E não foi numa guerra, nem num desastre natural. Foi por causa do ar. O ar que as pessoas simplesmente respiravam. Esse evento catastrófico que ficou conhecido como o Grande Nevoeiro de Londres mostrou para todo mundo o quão mortal a poluição do ar podia ser. Essa história de Londres pode até parecer algo de um passado distante, mas a verdade é que o assassino invisível que aterrorizou a cidade não ficou no passado, não. Hoje, ele está mais presente do que nunca, e pior, em escala global. 3,7 milhões. Esse é o número de mortes prematuras que a poluição do ar causa todo santo ano, no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. E aqui a gente não está mais falando de história, é uma crise de saúde pública gigantesca, e está acontecendo agora. Tá, mas quem é o grande vilão dessa história toda? É o tal do material particulado, ou, para simplificar, MP2,5. Pensa numas partículas minúsculas, mas minúsculas mesmo, que vêm da queima de combustíveis. Elas são tão pequenas que o nosso corpo não consegue barrar. Elas entram fundo nos pulmões, chegam no sangue e, bom, fazem um belo estrago. E olha, a gravidade do negócio é confirmada pela ciência, viu? Para se ter uma ideia, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer colocou o MP2,5 no grupo 1 de agentes cancerígenos. Sabe quem mais está nesse grupo? Fumaça de cigarro e amianto. Pois é, o nível é esse. Então, para a gente entender como lutar contra isso hoje, vale a pena voltar no tempo. Vamos lá para Londres, em 1952, e ver de perto como uma cidade inteira encarou o seu pior pesadelo. Sopa de ervilha. Era assim que o pessoal de Londres descrevia aquele nevoeiro típico da cidade, sabe? Uma mistura de névoa com a fumaça de carvão que todo mundo queimava. Só que o que rolou em dezembro de 52 foi outra história. Uma história bem mais assustadora. O que ficou conhecido como The Great Smog foi uma catástrofe total. A cidade ficou literalmente cega, o transporte parou e, o pior, as pessoas começaram a morrer simplesmente por respirar. A dimensão da tragédia foi um baque, um choque que reverberou pelo mundo todo. Um desastre desse tamanho, claro, tinha que forçar uma reação. Aquele deixa como está não funcionava mais. Era hora de agir. Mas óbvio, não foi um caminho nada fácil. E aí a gente vê um conflito que, nossa, é super atual, né? De um lado, a grana, as preocupações com a economia, do outro, a saúde das pessoas. Naquela época, em 52, foi a pressão do povo e de alguns políticos que fez a balança pender. A saúde acabou vencendo. E a resposta não foi no impulso, foi bem pensada. Primeiro, a crise absurda. Isso levou a uma investigação séria, a fundo. E essa investigação deu a base para criar uma lei que mudou tudo. Ou seja, um processo bem claro. Crise, estudo e, finalmente, a solução. E o segredo dessa lei, ela foi direto na raiz do problema. Regulou não só a fumaça das indústrias, mas também a que saía das casas das pessoas. Foi um pacote completo. E isso acabou virando um modelo para o mundo todo de como controlar a qualidade do ar. Mas essa história de Londres não é só sobre Londres. Ela acabou revelando uma verdade que vale para todo lugar. Quando a fumaça some, a vida melhora. Vamos ver como isso se repetiu pelo mundo. E aqui entra um conceito muito legal, o de experimentos naturais. Pensa assim, não é um teste de laboratório. São coisas que acontecem na vida real, como uma greve que fecha uma fábrica ou uma política nova que é implementada. E essas situações mostram, preto no branco, a conexão direta. Menos poluição, mais saúde. É a prova na prática. Olha só que incríveis estes exemplos. Em Dublin proibiram o carvão. Resultado? Menos mortes por problemas do coração. Lá em Utah, nos Estados Unidos, teve uma greve numa siderúrgica. O que aconteceu? Os casos de doenças respiratórias em crianças, despencaram. Em Estocolmo, criaram uma taxa para desestimular o uso do carro no centro. E a poluição diminuiu. A evidência está aí, né? É muito clara. Certo, então juntando tudo isso, as lições da história e as provas do mundo todo, o que dá para fazer hoje? Bom, pesquisas recentes, inclusive aqui no Brasil, mostram que existe um caminho. Um tipo de manual moderno com 3 frentes de ação. A primeira parte do plano é regulação, política pública. Basicamente, os governos precisam criar regras mais duras para a qualidade do ar,
dar incentivos para as indústrias usarem energias mais limpas e, claro, investir em mais verde na cidade, que ajuda a filtrar tudo. A segunda frente tem a ver com como a gente se mexe pela cidade. É repensar a mobilidade. A ideia é ter menos carro na rua, principalmente os que poluem mais, e incentivar a caminhada, bicicleta e, claro, investir pesado num transporte público bom e acessível para todo mundo. E por último, mas super importante, comunicação. As pessoas precisam entender os riscos que a poluição traz, precisam ter acesso fácil aos dados da qualidade do ar da sua cidade, e para isso funcionar, a galera da saúde, do meio ambiente, do transporte tem que trabalhar junto, todo mundo remando para o mesmo lado. E com isso a gente chega no ponto central de tudo. A qualidade do ar que a gente respira, isso não é um acaso, não é obra da natureza, é uma decisão. É o resultado das escolhas que fazemos como sociedade. E essa é a grande lição de Londres, lá de 1952. A tecnologia para ter um ar mais limpo, o conhecimento nós já temos. O desafio de verdade hoje, assim como era lá atrás, é outro. É vencer a pressão econômica e a inércia política. É colocar a saúde da população como prioridade número 1. Essa citação resume o maior legado daquela lei do ar limpo. Não foi só sobre diminuir a fumaça, sabe? Foi sobre mudar a cabeça das pessoas. A lei provou que era possível sim ter um ambiente melhor e que lutar por isso valia muito a pena. E é essa a pergunta que fica no ar. A história já mostrou o caminho, já deu as ferramentas. Agora, acreditar que um futuro melhor é possível e, mais importante, agir para que ele aconteça, bom, isso depende de todos nós.